em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, seja tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. O teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos aqui novamente, irmãos, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Esse é o sentido da nossa vida, o principal sentido da nossa vida. E por isso nós devemos estar alegres e sermos felizes, não é verdade? Vamos, nesse momento, adorar o nosso Deus em oração. Convido aos irmãos a se colocarem diante do Senhor nesse momento, consagrarem suas vidas, seu lar, sua família. Convide quem está aí na sua casa para orar juntamente com você, certo? E nós vamos nos dirigir ao Senhor, agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Oremos. Santo Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por tantas bênçãos, Senhor Deus, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado, Pai, ao seu povo, Pai, pelos livramentos. Agradecer pela providência, ó Deus. Agradecer porque o Senhor, ó Deus, não há um Deus como tu, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é Deus, pela tua santidade, pela tua humildade, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem chegado, ó Deus, nos nossos lares, Senhor Deus, na nossa vida. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fique conosco nesta noite, nos abençoe, Senhor Deus. Fala conosco, Pai amado, que tudo que vem acontecer aqui, Senhor Deus, seja para a tua honra e a tua glória, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor Deus. Nós anseiamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós anseiamos, ó Deus, pela tua presença, Pai. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja presente em cada lar, Senhor Deus, representado nesse momento aqui, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa chegar com cura, Senhor Deus, possa chegar com providência, com perdão, Senhor Deus, possa chegar, ó Deus, acalmando os corações. Que o Senhor, ó Deus, sonde e conheça, Pai, nossos corações e venha retirar, ó Deus, de nós todas as coisas que desagradam a Ti, Pai. Ser conosco neste culto, Pai amado, que o Senhor possa se sentir amado e adorado aqui no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, te agradecemos, te oramos, Pai, e te pedimos ainda que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, muita alegria que nós começamos mais um culto, né? Vamos nos dirigir ao nosso Deus, vamos falar com o Senhor, ler a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes o dia é muito corrido, para mim também, foi muito corrido meu dia. Quase não consigo chegar aqui, até me atrasei um pouco, mas o Senhor vai nos abençoar e vai ser conosco nesse momento. Vamos então fazer nossa primeira leitura bíblica. Nós hoje vamos bater um papo sobre humildade, né? A semana passada nós falamos sobre vaidade
E eu falei para os irmãos que traria hoje um estudo, um chamado para a humildade, né? E nós vamos fazer esse estudo e vamos também ler outros textos bíblicos também para a gente contextualizar e saber o que é que Deus quer para nossas vidas, certo? Então, vamos começar a ler a palavra do Senhor. A gente vai hoje direcionar todo o nosso estudo, nossas leituras, bem para essa parte de humildade, né? Saber o que é que Deus quer de nós quanto igreja, quanto servos, quanto seres humanos, né? Às vezes a gente se preocupa com todas as áreas das nossas vidas, mas quanto ao nosso caráter, nossa índole cristã, como será que nós temos nos comportado, né? Então, vamos ler bastante acerca disso hoje, falar sobre como devemos agir para com os irmãos, uns para com os outros. São assuntos, irmãos, que geralmente nas igrejas, nas pregações, nas escolas bíblicas, nós já estamos acostumados a debater sobre esses assuntos, mas é muito importante que nós mantenhamos sempre um diálogo sobre esse assunto, porque às vezes esses assuntos vão esfriando, a gente vai caindo no comodismo, não é verdade? Nosso comportamento vai tomar de conta de nós, e é importante que a gente esteja sempre relembrando, frisando esse assunto, para que a gente não venha esquecer e também venha colocar em prática nas nossas vidas, ao decorrer do nosso dia a dia, né, da nossa vida. Certo? Então, nós vamos ler bastante acerca disso, de convivência, de humildade hoje. E tem um texto maravilhoso, que os irmãos já podem abrir aí. Pegue lá a sua Bíblia, irmão. Não vou ler sozinha. Comigo, tá certo? O texto está em Romanos 12. Texto maravilhoso. Nós estudamos muito sobre esse texto esse ano já lá na igreja. Especialmente, esse texto ele foi tema do retiro de carnaval que teve aqui na minha casa, que eu tive o prazer, a alegria de receber os irmãos aqui na minha casa. Nós passamos 3 dias aqui de muita alegria, nos divertimos muito, mas também aprendemos muito da palavra do Senhor. Tivemos gincana, foi muito bacana, foi muito divertido, né? Chega a dar uma saudade daqueles dias que a gente teve aqui na presença dos irmãos, foi muito bom. E nós aprendemos muito acerca desse texto, depois nas escolas bíblicas e também nos cultos de oração, o pastor chegou também ainda a frisar esse assunto, certo? E é bom que a gente esteja sempre atentos a isso. Como na semana passada nós falamos muito sobre vaidade, essa semana nós vamos falar sobre humildade, né? Vamos bater um papo aqui bem legal sobre humildade. Os irmãos podem aí abrir suas Bíblias em Romanos, a partir do 1. Nós vamos ler, eu tinha pensado em a gente ler até o 8, mas eu acho que a gente pode ler até o 21, né? A gente pode ler agora o 8, daqui a pouco a gente conversa um pouco e lê até o 21, para a gente fechar esse assunto, que esses versículos eles se completam muito, né? Acho que não é nem justo separá-los, tá certo? Então pegue sua Bíblia aí, quem já pegou, manda aí um amém, para a gente começar a ler junto esse texto, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom para exortar. O que reparte, faça-o com habilidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, que faça com alegria. É lindo, não é, nesse texto? Que texto lindo. Irmãos, Paulo estava escrevendo aqui uma carta ensinando como deveria ser o comportamento dos irmãos naquele momento na igreja de Romanos, né? De Roma. Então, irmãos, nós temos que ter
esse entendimento, trazer para as nossas vidas, trazer para a nossa convivência uns para com os outros. A gente tem que entender que cada um de nós temos nossos dons, que cada um temos nossa importância, irmãos. Todos os dedos das mãos são importantes. Os dedos dos pés são importantes. Então, cada pedacinho do nosso corpo é importante. Eu estava pensando hoje que a gente, às vezes, vai ao supermercado, vai a algum lugar, a gente está vivendo uma situação em que a gente está com muita atenção na questão sanitária, né, de limpeza, de higiene. Irmãos, e quando eu estou num lugar, minha mão fica todo o tempo querendo ir ao rosto, coçar o nariz, coçar o olho, e eu fico atenta e vigilante para não coçar, porque a gente, quando está numa situação bem à vontade, a gente não percebe o quanto usa essa mania de se tocar, de tocar o olho, né, de passar a mão no rosto. Mas a gente está no supermercado, a gente pega no caixa, pega na máquina de cartão, pega em sacola e tudo, e a gente começa a ter mais cuidado na hora de colocar a mão no rosto. Então a gente só nota a importância do membro, a importância de um movimento, quando a gente começa a observar ele melhor. Não é verdade? Então, assim, também estava pensando acerca de uma pessoa que eu soube que ela teve que, por uma questão de diabetes, teve que amputar 2 dedos dos pés. E ela teve que reaprender a andar, porque os dedos dos pés fazem parte do nosso equilíbrio, nos mantém de pé com equilíbrio. E quando falta 2 dedos, a gente tem que reaprender a andar, se equilibrar novamente. Então, irmãos, todos os nossos membros, cada parte do nosso corpo é importante. Assim também é no corpo de Cristo. Não há nenhum mais um irmão mais privilegiado do que o outro, certo? Então, todos nós temos nossa importância. Aqui ele diz assim, ó, se é de ministério, que seja, faça que ministre. Se é de ensinar, que se dedique ao ensino. Se é que exorta, exerça esse dom. Né? Se é o que reparte, faça com habilidade. Se é o que presida com cuidado. Ou seja, para todos ele tem uma recomendação. Nenhum ele deixou livre à vontade, sem ter uma recomendação para fazer. Faça como quiser. Não, irmãos. Todos ele tinham uma recomendação. Todos os cargos, todos os dons, todos os membros tinham sua importância, certo? A gente vai continuar a leitura aqui. Como é que a diversidade no amor, como é que a gente deve se comportar uns para com os outros. Depois que a gente compreende que todos nós temos nossa importância no corpo de Cristo, a gente vai entender como é que a gente deve se relacionar uns para com os outros. O texto se completa, a gente vai continuar a leitura a partir do 9, então, né? Pegue sua Bíblia aí, não feche não, acompanhe. Diz assim, ó, muito lindo esse texto, irmão, é de se apaixonar, ó. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não cobiçosos, não cobiçais coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejam sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz uns para com os outros. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, a gente vê aqui a partir do 9, ó, que o amor seja não fingido. Né? Irmãos, o amor, ele não precisa ser obrigado. O amor, ele precisa ser praticado. O amor, ele tem que ser decidido. A gente decide amar.
Olha só como que eu estou falando aqui se completa quando ele diz assim, olha. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Irmãos, isso é o amor. Isso é o amor em prática. De que adianta ter amor só de palavra? De que adianta ter amor só em textão no Facebook? Irmãos, amor, o verdadeiro amor, ele tem atitude, a gente age com amor. O amor também, ele pode ser uma decisão. O amor não precisa você esperar sentir, como acontece naqueles filmes de romance, sabe? Que a pessoa vê um cupidinho, dá uma flechadinha, a pessoa sente aquela mágica. Não, irmãos, o amor é uma decisão. O amor é uma decisão de atitude. Vou fazer, vou amar, vou cumprir, vou obedecer. Isso que é o amor. Entendeu? Outra coisa que eu fico pensando acerca da vaidade, acerca da humildade, é também essa questão de servir e fotografar para mostrar. Servir e filmar. Como assim o amor é vaidoso agora? A gente viu lá nas cartas de Paulo, de 1 Coríntios 13, que ele diz: o amor não é vaidoso. Né? Como assim você pratica o amor e quer filmar para mostrar? Para mim isso aí é vaidade, não é amor, né? Então assim, eu acho que o verdadeiro amor ele pode ser praticado em secreto também, certo? A gente tem que esperar a recompensa, irmãos, vem do Senhor. E até porque a gente não deve fazer nada para Deus esperando recompensa, porque eu acho que o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez, que foi a morte de Cristo naquela cruz para nos salvar do fogo do inferno. Ele já amou a nós primeiro, por isso que nós devemos amar também as pessoas, certo? Então, essa questão da gente servir, de cuidar das pessoas, isso faz parte da atitude do amor, certo? Decida amar, decida servir, decida, sim, fazer, praticar o amor dessa maneira, né? Outra coisa também que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é a respeito de quando ele diz assim, ó, perseverar em oração, comunicar aos santos, abençoar os que sabem, alegrar com os que choram. Às vezes, irmãos, eu tenho uma visão, um pensamento que era assim: tem gente que só quer estar perto da gente no momento de alegria, né? A gente tem essa visão de que as pessoas muitas vezes só querem ficar perto da gente, só é nosso amigo quando está no momento bom, de fartura, de festa, né? Mas aí quando está no momento de tribulação, o povo se afasta. Irmãos, tem gente que não é assim, não. Tem gente que quer ver a pessoa chorando mesmo. Você entendeu? Então a gente tem que entender que essa palavra aqui, ela serve para os dois lados. Os dois lados têm que ser tocados com essa palavra. A gente diz assim: se alegre com os que se alegram, chorar com os que choram. Irmãos, tem gente que só quer chorar com a gente. No momento que a gente está feliz, as pessoas não gostam, não. Entendeu? Que a gente esteja feliz. Tem também uma frase popular que diz assim, que a gente conhece os amigos nas horas da dificuldade, né? Que os amigos de verdade ficam na dificuldade. Irmão, já acho que não é assim. A gente conhece os verdadeiros amigos, sabe quando? Nos momentos de alegria. Você quer saber? Você diga assim a uma pessoa: eu tô tão bem, eu tô bem de saúde, eu tô bem de dinheiro, meu emprego, faculdade, tô tudo bem, meus filhos, meu marido, minha casa, tá tudo bem, eu tô enricando, você tá entendendo? Tá tudo bem de maravilhoso na sua vida. E olhe para a cara da pessoa para ver se ela fica feliz. Irmão, porque na verdade, eu tô feliz com sua felicidade. Os verdadeiros amigos que praticam esse amor, eles ficam alegres com a sua alegria. A sua vitória é a vitória deles também. Você está entendendo? Então, o amor, ele faz isso. A vitória do irmão, a sua vitória, a minha vitória. Eu fico feliz em ver você vencendo, em ver você crescendo, em ver você conquistando. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo um irmão crescendo na fé, estudando a palavra. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa desenvolvendo o dom de pregação ou de louvor. Eu fico tão feliz, eu gosto de incentivar. Quando eu vejo uma pessoa querendo louvar, quando eu vejo uma pessoa querendo pregar, quando eu vejo uma pessoa querendo cuidar das crianças, querendo exercer qualquer tipo de atividade na igreja, a gente tem que incentivar, tá entendendo? A gente tem que ficar feliz pelo crescimento do irmão, seja em qualquer área, seja na área financeira, na área espiritual, emocional, nos relacionamentos. A gente tem que ficar feliz com as vitórias dos irmãos. Isso também, irmão, é um ato de amor.
né? A gente querer estar com os irmãos só para chorar, irmão, só tristeza. Não, irmão, vamos torcer pela alegria uns dos outros, certo? Isso também é um ato de amor, né? E tem uma outra parte do texto que diz aqui, no versículo 10, que esse sim é onde eu queria chegar acerca da humildade. Que ele diz assim, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, assim, essa questão de dar mais honra uns aos outros é que é um pouco mais difícil, né? Às vezes a gente faz uma coisa e quer a honra para nós, né? A gente faz uma coisa, às vezes na igreja, na família, às vezes a gente serve alguém ou a gente se destaca por alguma coisa e a gente quer a honra para nós, irmãos. E a palavra do Senhor diz que a honra é preferível dar honra uns aos outros. Existe também outro texto aqui, que eu não lembro a referência agora, que diz assim, que é melhor considerar o irmão superior a nós mesmos. Isso também, irmão, é um chamado à humildade. Viu? A gente tem essa intenção de não querer ser melhor e mais importante do que as pessoas, né? A gente entender que as pessoas são importantes também, né? E assim, eu gosto sempre de tocar nesse assunto acerca de você, quando estiver diante de Cristo e diante de Deus, diante dos seus irmãos, você se despir das coisas que não vão para o céu. O que é que não vai para o céu, irmão? É dinheiro, é luxo, é diploma, né? Aquele currículo super bem recheado, né? De muitas especializações, aquele doutorado, aquele mestrado. Irmão, para Deus isso não vale nada. Absolutamente. Aqui para os homens pode até valer alguma coisa, né? Às vezes eu faço faculdade e assim, a gente vai a um congresso e antes daquele palestrante entrar lá, o apresentador diz aquele currículo Lattes maravilhoso, né? Vocês vão agora assistir a palestra e começa. Doutor fulano de tal, se formou não sei aonde, tem isso, tem aquilo. Para quê, irmão? Para dar respaldo à palestra, para dar embasamento, para mostrar que ele sabe o que está fazendo. Ele vai falar do que ele entende, do que ele estudou. Então, para o homem, para nós, saber aquele currículo, a importância que aquele homem tem diante daquele meio científico, é importante. Irmão, mas quando chegar diante de Deus, isso não vale nada. Irmãos, ai Deus, eu me formei nisso, naquilo, eu tenho tantas especializações, mestrado, pós-doutorado, não sei aonde, em Harvard. Irmão, não vale nada. Deus vai passar isso na peneira, ó, não fica nada. Sabe o que é que vai ficar, irmãos? É isso aqui, ó. Isso aqui que a gente leu aqui em Romanos 12. É o que vai ficar, é o amor fraternal, é não pagar o mal com o mal, é não se vingar. Isso aqui é o que Deus que vai ficar com nós. Isso aqui é a obediência da palavra de Deus. Isso aqui é o que Deus vai querer ver, que Deus vai querer ver em nosso coração. O nosso currículo para Deus vale isso aqui, é para estar cheio disso aqui. Senhor, eu sou especialista aqui em oração, sou especialista em servir, em cuidar do irmão, entendeu? É nisso que você tem que se especializar diante de Deus, irmão, certo? Para você ter respaldo na sua salvação. Apesar de crer em Cristo, irmãos, a gente tem que crer em Cristo, a gente tem que crer no Senhor como nosso Salvador, mas nós também temos que praticar essas coisas aqui, certo? Dizer que crê e não fazer isso aqui, irmão, não vale de nada, tá certo? Vamos continuar nosso momento de oração. Irmã, isso aqui ainda não foi a palavra, eu fui ler o texto e me empolguei. A palavra chamada humildade está em outro momento, em outro texto, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, mas aqui já deu já deu aqui uma introduzida no assunto. Tá certo? Mas vamos orar nesse momento, irmãos. A gente vai orar pela igreja, pela liderança, pelos nossos pastores, né? Pela nossa saúde também, a saúde de modo geral, irmãos. Nossa saúde emocional, física, certo? Vamos orar pela nossa saúde espiritual, também pela saúde pública, né? Que isso também é saúde, certo? Irmãos, já vão colocando aí seus pedidos de oração, vão colocando logo aí suas intenções, suas famílias, seus lares. Chame aí quem está do seu lado para orar junto com você, certo? É importante que você faça isso. Irmão Jair também participando aí, colocando um versículo que a gente leu aqui em verdade, irmão Jair. Deus lhe abençoe. Vamos então, irmãos, orar. Amado Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Pai, te render graças pela tua bondade, Pai. Te render graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor Deus tem nos livrado de todo o mal, Pai.
Queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem posto, Deus, alimentos sobre nossas mesas, porque o Senhor, Deus, tem posto um teto sobre nossas cabeças, Pai. O Senhor tem colocado, Senhor Deus, nossos recursos de vida, Pai, diante de nós. Tem nos dado saúde, ó Deus, para trabalhar, para lutar, Senhor Deus. Os livramentos, ó Deus, que o Senhor também tem nos dado, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, Senhor Deus, de nada disso, Pai. Nós sabemos que tudo isso provém da graça e do amor que ó Deus, de ti para nós, Senhor Deus. Não existe limite, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, que não merecemos, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti agora, Pai, toda a nossa igreja, todo o povo de Deus, Pai, espalhado por toda a terra. Não quero me referir aqui, ó Deus, à placa de igreja, Pai. Eu quero me referir ao povo de Deus, o povo que crê em Cristo como o único e suficiente Salvador. Quero de todo o Teu povo, Pai. Colocar diante de Ti os lares, ó Deus, que porventura estejam passando por dificuldades, Senhor Deus, estejam passando por percas, Senhor. Pai, te peço, ó Deus, que o Senhor venha a consolar os corações enlutados, Pai, das famílias que têm perdido seus entes queridos. Não só, Deus, em decorrência dessa pandemia, Senhor Deus, mas de qualquer outra doença, qualquer outra circunstância, Pai. Que o Senhor possa chegar, ó Deus, nesses lares com consolo, Pai, com conforto, com renovação, Senhor Deus, e, ó Deus, com um recomeço, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando uma pessoa parte daqui, a família que fica precisa recomeçar sem aquele ente querido, Pai. E eu te peço que o Senhor ensine, Pai, a cada um recomeçar, Senhor Deus, a ter um novo início, sem aquela pessoa, Senhor Deus, ficando com os ensinamentos, com a saudade, mas também, ó Deus, ficando com as coisas boas que a pessoa deixou para seguir essa vida, Senhor. Pai, te peço, Deus, pelos nossos líderes, os líderes da nossa igreja, Pai, de todas as igrejas, todos os pastores, Pai amado. Te peço que o Senhor venha cuidar deles, Pai amado, lhes dá sabedoria, lhes dá livramento, Senhor Deus. Que toda artimanha de Satanás, Senhor Deus, não prevaleça sobre a vida da tua igreja, Pai. Senhor Deus, te peço, ó Deus, por toda a nossa liderança, Senhor Deus, também política, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Pai, a todos aqueles homens que foram, ó Deus, constituído por ti, assim como diz na tua palavra, Senhor Deus, que toda autoridade debaixo do céu é constituída por ti, Senhor. Então, por isso, ó Deus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu te peço que o Senhor, Deus, tome de conta, que todos os líderes, Senhor Deus, venham a ser tomados por sabedoria dada por ti, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o teu povo possa vir sentir um pouco de refrigério vindo da administração pública, Pai, mas tendo a certeza que o governo perfeito só vai ser o de Cristo aqui na terra, Pai. E isso nós sabemos, ó Deus. Pai amado, te peço ainda, ó Deus, por todos os profissionais que estão no seu trabalho nesse momento, em especial, ó Deus, os profissionais de saúde, Pai, que eles têm sido acometidos de doenças, Senhor Deus, mais frequentemente, por estarem na linha de frente, Senhor Deus, dessa pandemia, Pai. Te peço que o Senhor venha cuidar de cada um deles, cuidar de suas famílias, que o Senhor, Deus, venha dar livramento aos seus familiares, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha também a lhes mostrar recursos, Senhor Deus, científicos, recursos materiais, financeiros, para, Senhor Deus, atender melhor a população que tanto já sofre, Senhor. Pai, te peço por cada um que está cuidando do seu trabalho nesse momento, seja no supermercado, nas farmácias, os garis, ó Deus, os policiais, todas as pessoas que não podem ficar em casa, Senhor. Cuida de cada um, Pai. Livra do mal, Senhor Deus. Te peço, ó Deus, também pela nossa sociedade em si, Pai. Sociedade que está doente, Pai. Uma sociedade, ó Deus, que não tem compreendido, Pai, o verdadeiro propósito da vida. Que tem, ó Deus, muitas vezes praticado o mal, Senhor Deus. As pessoas que vivem, ó Deus, se dedicada ao crime, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai. Toca os corações dessas pessoas, Pai. Que um dia eles possam ter encontro contigo, Senhor Deus, e preferir viver em paz, Senhor Deus. Pai amado, livra o pai de família do homem mau, Senhor Deus. Como hoje aconteceu aquela tragédia na casa daquele homem do gesso, Senhor Deus. Chega naquele lá nesse momento, Senhor Deus, amparando aquela família, Pai. Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nos livra de todo o mal, Senhor Deus. Te peço ainda, ó Deus, que o Senhor chegue nos lares com cura, Senhor Deus, espiritual, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, chegar a completar os lares, Senhor Deus, na fé, Senhor Deus. Quantos lares estão divididos na fé, Pai? Que o Senhor complete a obra, ó Deus, que um dia o Senhor começou em cada lar, Pai.
Ó Deus, eu te peço ainda pelas pessoas que são doentes emocionalmente, Senhor Deus, pelas pessoas que estão abaladas por qualquer motivo, Pai. Pelas pessoas que estão, Senhor Deus, doentes psicologicamente, Pai. Ó Senhor Deus, dá tranquilidade da alma, Senhor Deus, saúde da alma, Pai amado, a essas pessoas. Ó Senhor Jesus, te peço, ó Deus, as pessoas que estão em leitos de hospitais, Senhor. Muitos, Senhor Deus, sem recursos financeiros para pagar os exames, para custear os remédios, Senhor Deus. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. E por isso nós recorremos a Ti, Senhor Deus, na certeza que o Senhor já vai atender, Senhor Deus, aquelas situações que sejam da Tua vontade, Pai. E é isso que nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas acima de todas as coisas, porque assim como nós acabamos de ler a Tua palavra, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos ainda que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a melhor Te servir. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, em nome de nosso Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor mais uma vez, adorar o Senhor. Convido os irmãos a fazer esse louvor comigo mais uma vez. Amém, irmãos. Errei aqui um monte de nota, mas é isso mesmo. Vamos então, irmãos, continuar nossa leitura
nosso texto bíblico, que está em Filipenses 2, certo? Nós vamos fazer nosso estudo hoje, né? Um chamado à humildade. E, irmãos, nós vamos nos basear no maior exemplo de humildade que nós já tivemos, que já passou aqui nessa terra, né, irmãos? Que foi o nosso Senhor Jesus, que ele é citado como os maiores exemplos de humildade. E esse texto de Filipenses 2 mostra o quanto Cristo foi humilde, né? Diz que ele não teve sequer a ambição de ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, irmãos. Certo? Então nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, vamos falar um pouco sobre essa humildade e o que essa humildade significa na Bíblia, né? Para Deus, o que é que significa essa humildade que nós temos que alcançar, certo? Nós vamos ler todo o texto que vai de 1 a 11, tá certo? De Filipenses 2. Abra sua Bíblia aí. Diz assim o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, de todos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que texto, hein? Irmãos, isso aí, sabe para quem é? Um texto desse é para gente que pensa assim: você sabe com quem você está falando? Vocês já viram essa frase, né? Às vezes a pessoa diz: você sabe com quem você está falando, né? Com o juiz fulano de tal. Irmãos, um texto como esse, a gente vê que o Filho de Deus, né, sendo em forma de Deus, não teve sequer a ambição de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, se humilhando, tomando forma de homem. Irmãos, que exemplo de humildade, não é mesmo? E esse reconhecimento partiu de Paulo, né? Paulo escreveu essa carta aos Filipenses e estava dizendo isso aos irmãos da igreja. Ele diz, primeiro ele explica tudinho como deve ser. Ele diz: olha, tenha comunhão no Espírito para que não entregues a fé e compaixões, completar o meu gozo para que sintais a si mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, e não faça nada por vanglória, faça por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí depois ele dá o exemplo: vocês têm que seguir o exemplo de Cristo, olha, que Cristo, tendo forma de Deus, não teve a ambição de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem, se humilhou e sofreu a morte de cruz. Olha, sejam igual a Cristo. Paulo, irmãos, estava dando assim um carão naqueles irmãos. Um carão naqueles irmãos, grande. Né? Quando ele enviou essa carta, irmãos, aqueles irmãos, ele estava dando um carão grande naquele povo. E ele citou Cristo como exemplo. Paulo também, irmãos, foi um grande exemplo de humildade, mas ele não se colocou como exemplo nesse momento. Ele usou o nosso exemplo soberano, que é Cristo, para que a gente pudesse seguir. Irmãos, e nós vamos conversar a respeito de algumas pessoas que não quiseram ser humildes e que sofreram consequências gravíssimas, certo? Sofreram consequências gravíssimas, muito preço por causa da falta de humildade, certo? Nós vamos conversar aqui acerca do que significa a palavra humildade, né? O vocabulário bíblico, né, sugere que é uma íntima ligação com a aflição, né? Que é um resultado que parte da aflição, que parte do propósito de Deus, né? E que a humildade, ela provém do Espírito Santo.
certo? A humildade provém do Espírito Santo, irmãos. E uma humildade que não provém do Espírito, uma humildade forçada, uma humildade que não é bíblica, que não é de Deus, a humildade que parte do homem, irmão. O homem em si não tem força para ser humilde. Irmãos, do homem parte soberba. Do homem, o homem quer ser amado, quer ser adorado, quer ser reconhecido. Isso vem do homem. Isso vem da carne. Mas de Deus, irmão, do Espírito Santo, vem a humildade. Certo? Então, irmão, é impossível atingir esse padrão, esse nível de humildade, sem que se encha do Espírito Santo. Esse nível de humildade vem do Espírito Santo, certo? Então, a humildade é uma virtude fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus, certo? A Bíblia diz que Deus é incomparavelmente exaltado, majestoso, grandioso, mas ainda assim se inclina para ouvir os nossos pedidos, para ouvir a sua criação. Irmãos, isso sim é um exemplo de humildade. Nosso Deus grandioso, majestoso, se inclina para ouvir as nossas petições, para ouvir a sua criação. Então isso, irmãos, é sim um exemplo de humildade, certo? Nosso Deus. A humildade, ela é uma virtude que também pode ser simulada, certo? Ela pode ser simulada. Uma falsa humildade, como eu falei, uma humildade que provém das forças do homem, né? Que a gente tenta, que a gente peleja para ser, demonstrar, certo? É uma humildade que a gente meio que quer ser reconhecido como humilde, sabe? Aquela falsa modéstia, quando a pessoa diz assim, sem falsa modéstia, que já está com falsa modéstia, né? Só em dizer sem falsa modéstia, já está com falsa modéstia. Então, irmãos, isso aí sim é falta de humildade, certo, irmão? Então, a gente tem que compreender que essa humildade, ela provém do Espírito Santo, irmãos. Então, uma das características principais para se alcançar essa humildade a nível bíblico é se encher do Espírito Santo, irmão. É um dos segredos para que a gente possa alcançar essa humildade, certo? Então, olha alguns exemplos de pessoas que sofreram por falta de humildade. Vou citar alguns. Em Daniel 5, cita a história do rei Nabucodonosor, né? Ele sim abraçou uma arrogância, certo? Ele desprezou uma exortação, né? Uma exortação divina acerca da necessidade de ser humilde. E por esse motivo, ele foi castigado por Deus, certo? A ponto de, no final, depois de sofrer, ele reconhecer a grandeza do Senhor. Se o irmão quiser se aprofundar mais no assunto sobre o sofrimento de Nabucodonosor, pode ler o texto de Daniel 5, que vai encontrar lá a história mostrando o que aconteceu com ele, para que ele pudesse reconhecer a grandiosidade de Deus, certo? Outro exemplo, irmãos, ainda lá no Velho Testamento, os irmãos podem encontrar a história de Belsazar. Se os irmãos forem observar ele, que já sucedeu Nabucodonosor, também não seguiu o exemplo de Nabucodonosor. Ele viu que já tinha acontecido, mas ele não, como é que se diz? Se baseou na situação, não aprendeu com o exemplo dos outros e também sofreu as consequências pela falta de humildade, certo? Aí os irmãos veem que, por outro lado, a Bíblia tem grandes exemplos de homens que tiveram sim um espírito humilde, que tiveram sim uma vida de humildade, né? Como foi o caso de Abraão, de Jó, uma história de humildade, irmão, a história de Jó, os irmãos conhecem. Jeremias, Paulo, né? Também tem o jovem Estevão, né? Um grande exemplo de humildade. Então, assim, os irmãos podem começar a se aprofundar nesses textos para conhecer melhor a história desses personagens que eu estou citando, certo? Mas, como eu tinha falado, o nosso grande exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que o texto que Paulo escreveu aqui aos filipenses, né, os irmãos de Filipos, foi uma exortação à humildade. Eu acredito que naquela época a igreja tinha ainda poucos ensinamentos, apesar de Paulo ter convivido com os irmãos e ter
ensinado pessoalmente a eles como deveria ser. A partir do momento que Paulo foi embora, aquela igreja teve de caminhar sozinha, e os irmãos, alguns ficaram confusos, irmão, né, com a questão, apesar dos novos que iam chegando. A gente sabe que aquela história meio de telefone sem fio, né, a história vai sendo passada, e ela vai se modificando um pouco. Então, eu acredito que os novos irmãos que iam sendo agregados na igreja não tinham tido a convivência com Paulo para ter aquele aprendizado genuíno, né? Eles tiveram um aprendizado já repassado por outros irmãos, e acredito que isso tenha também um pouco influenciado o desvio da igreja dessa humildade que era a que Paulo tinha ensinado, a ponto de precisar Paulo escrever uma carta com um carão desse tamanho para que os irmãos pudessem voltar àquela realidade do primeiro amor, que era o que ele realmente tinha ensinado. Os irmãos veem que ele diz: olha, vocês têm que completar a minha alegria, completa a minha alegria, que era a alegria que ele tinha tido já de ensinar, não é? Aí ele diz assim, ó, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Aí não faça nada por contenda, né, ou por vanglória, mas faça por humildade. Irmão, ele tinha recebido informações acerca do comportamento daquela igreja. Ele tinha recebido informações e, por isso, ele sentiu necessidade de dar essa exortação àquela igreja. Porque ele ouviu falar como é que estava se comportando aquela igreja, né? Então, eu não quero que você olhe para esse assunto, a igreja como um todo. Porque quando a gente olha assim, a igreja, a humildade da igreja, a gente acha assim que é a humildade dos outros irmãos e não a nossa. Irmão, é com você. Traga para você esse assunto, certo? Fale com você, a igreja que é você. Eu não estou falando da igreja dos outros irmãos, dos outros membros da igreja, não. Eu estou falando da igreja que é você, a igreja que sou eu, que está aqui, que habita em mim. A igreja que eu sou quando eu estou na igreja e quando eu não estou na igreja. Quando eu estou no supermercado, quando eu estou na rua, quando eu estou no trabalho. A igreja que é em mim. Como é essa igreja, certo? Estava pensando acerca, sabe de quê? Às vezes, existem certos comportamentos da gente que impedem até da gente pregar a palavra, irmãos. Até da gente pregar a palavra. Eu digo isso por mim mesma. Porque eu sou uma pessoa que eu acompanho muito a política. Acompanho muito. E a gente que acompanha a política, a gente toma assim um lado. A gente escolhe um lado. A gente diz, não, esse aqui está um pouco mais certo do que esse. Não que esteja tudo certo, irmão. Como eu falei há pouco, o governo perfeito vai ser o de Cristo, irmãos. Porque, irmão, se fosse existir aqui um governo perfeito na mão de um homem, para que Cristo ia voltar? Irmão, jamais vai existir. A gente tem que ter essa consciência. O governo perfeito vai ser o de Cristo. Lembra lá do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. A gente chama a Deus para vir. Certo? Então, o reino de Deus é que vai ser perfeito, o governo de Deus. Irmão, mas o que acontece? Às vezes a gente chega a discutir, a debater política de forma que nos retira de um conforto para pregar a palavra de Deus. Então, eu falo isso para mim mesma, a ponto da gente, um momento, chegar a se frear, a se policiar e dizer, ó, o meu maior propósito aqui na Terra não é política, não. Não é consertar o homem, não é consertar o mundo, não. Meu propósito aqui é viver para Cristo e, em especial, pregar a palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, a gente toma certos tipos de atitude. Vamos dizer que você, por um acaso, citando aqui um exemplo grosseiro, você trata mal um operador de caixa. No supermercado, você estava lá estressado, alguém aconteceu uma coisa, um acidente, bateu o carro, qualquer coisa, irmão, seu dia não está bom. Você vai lá por um estresse, sem querer tratar mal aquela operadora de caixa. Irmão, aí outro dia a operadora é convidada para ir lá na sua igreja, chegar lá é você que está pregando. Está entendendo, irmão, com qual moral, com qual autoridade? Aquela pessoa dizer, essa mulher um dia desse me deu um grito lá no supermercado. Está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer? Então, nós temos que ser chamados a essa humildade, irmão, da gente reconhecer de que existem coisas aqui na terra que nós temos que nos policiar para que não nos seja tirada essa autoridade, certo? Para que você consiga continuar confortável de chegar na frente da sociedade e falar a verdade bíblica, a verdade de Deus, sem que ninguém possa lhe apontar, sem que ninguém possa lhe dizer, mas naquele dia você não se comportou dessa forma, né? Na sua vida real você não é assim.
Você está entendendo? Então, nós temos que estar, irmãos, vigilantes, todo tempo atentos às nossas atitudes, para que a gente não venha a envergonhar isso aqui, irmão, ó, envergonhar o Evangelho de Deus, certo? Então, estejamos atentos a isso aqui, tá certo? Irmã Irinete Alcântara Bezerra está perguntando como é o meu nome. É Aline, minha querida irmã Aline, viu? Eu sou membro ali da Igreja Batista Memorial. Outra coisa que a gente que a gente está conversando aqui é sobre o cristão dever ser humilde, né? O cristão deve ser humilde, certo? Então, a humildade do cristão deve ser, irmão, pela habitação do Espírito Santo em você, certo? Se o Espírito Santo habita em sua vida, você realmente exerce humildade, certo? Você exerce a humildade, certo? A humildade, irmão, a gente tem que tirar a visão de que a humildade, ela é uma inferioridade, certo? Se colocar inferior. Não, irmão, humildade e inferioridade são duas coisas diferentes. Sabe o que também é diferente de humildade? Pobreza, irmão. Às vezes a gente diz assim, é uma casinha tão humilde. Irmão, a gente tem que diferenciar que pobreza e humildade são duas coisas diferentes. Conheço muito pobre e arrogante. Conheço pobre e soberbo, irmão. Como conheço muita gente rica e humilde. Como também conheço de todo jeito. Rico, soberbo, também pobre e humilde. Conheço de todas as formas, irmãos. Mas a gente tem que diferenciar. São duas características distintas, certo? Uma coisa é ser pobre e outra coisa é ser humilde. Às vezes a pessoa é pobre e não é humilde, certo? A gente tem que também ter essa compreensão de separar as coisas, certo? Então, a humildade, ela tem que ser uma característica que habita em nós através do Espírito Santo, para que a gente não tenha uma humildade forçada, uma humildade que não provém do Senhor, aquela falsa modéstia que eu falei há pouco tempo, certo? Deixa eu ver aqui outra coisa. Sim, se a gente for ler aqui o versículo 3, né? Quando ele diz assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Irmão, quando ele fala isso, ele fala assim acerca do reconhecimento, né? Isso é acerca de fazer as coisas por dois motivos. Por contenda, às vezes quando a gente quer fazer para mostrar que é melhor do que o outro, né? Para fazer, irmão, vamos dizer que o irmão Jair faz o culto online, mas eu vou fazer melhor do que o irmão. Né? Às vezes a gente eu citei isso como exemplo, mas pode existir várias situações da nossa vida, até mesmo em casa. Né? Às vezes o marido vai fazer a feira e não faz lá aquelas feiras bem feitas, né, irmão? Não escolhe assim a verdura bem novinha, né? Puxando aqui a sardinha pro nosso lado. Não escolhe a verdura novinha, né? A fruta, as coisas mais em conta, em promoção. Aí a mulher diz, mas quando eu vou, eu faço mais bem feito, né? A gente vai lá e escolhe as coisinhas bem novinhas, mais fresquinhas, escolhe as coisas de promoção, traz mais coisa com menos dinheiro, né? Irmão, assim, essa humildade que eu tô querendo dizer é uma humildade que ela vai meio que interlaçar todos os nossos relacionamentos. Certo? A gente, às vezes, fazer uma coisa por obrigação, ou fazer por vanglória, fazer para adquirir uma alta admiração, fazer para adquirir reconhecimento, certo, irmão? Acerca dessa questão de caridade. Fazer caridade com uma mão e filmar com a outra, irmãos, olha, isso é horrível, certo? Ajudar as pessoas a fim de demonstrar. Irmão, se está querendo se candidatar a vereador, diga logo. Certo? Porque aí você tem que mostrar ao mundo que você é bom, para o povo ter peninha. Ele é tão bonzinho, vou votar. Irmão, a caridade, irmão. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim, ó. O barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Irmão, quando a pessoa está fazendo o bem, pelo bem, não faz barulho, irmão. O que a gente mais está vendo em rede social hoje são pessoas fazendo caridade para mostrar que está fazendo. Isso aí não tem nada de caridade, irmão. Isso aí é autopromoção, é outra coisa. Tem nada de caridade. Olha, quando tem gente fazendo caridade aí que você nem está sabendo.
Tem pessoas ajudando pessoas que você nem está sabendo, porque a pessoa não faz questão de se autodivulgar, de se autopromover. Mas quando você vê as pessoas filmando, chama um homenzinho aqui na rua, liga a câmera e vou dar aqui R$ 100. A pessoa vendendo pão, vou comprar os pão tudinho por R$ 100 para ajudar. Os ovos, vou comprar aqui. Você está entendendo, irmão? Aí filma e bota nas redes sociais. Irmãos, isso aí é autopromoção, não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com caridade, certo? Nada a ver. E essas pessoas aí, a palavra mesmo já diz que já recebeu seu galardão. Essas pessoas aí já receberam seu galardão. Isso aí não provém do Senhor. Essa caridade, essa humildade aí não provém do Senhor. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne e nós não estamos aqui para fazer obra da carne. Certo? Você, irmão, não está aí para fazer obra da carne. Certo? Então, toda vez que você faz o bem, você fica caladinho. Você agradece a Deus por ter a oportunidade de poder fazer. Você não quer seu nome exposto lá no outdoor, não. Isso aí é vaidade, é autopromoção. Isso aí não tem nada a ver com caridade, nem com humildade. Certo? O bem, irmãos, ele é feito em silêncio. Você está fazendo em gratidão ao que Deus já fez por você. Tudo que você faz de bem para as pessoas é em gratidão pelo que Deus já fez por você, certo? Conheço pessoas que pedem a Deus, Senhor, me use, eu estou à sua disposição, eu quero te servir. Aí Deus coloca, irmão, situações de irmão precisando de cuidado, de gente doente precisando de um remédio, de pessoas precisando de uma carona, de uma pessoa precisando de um cuidado com a criança. Deus vai botando, irmãos, porque você quer ser usado. Você diz, Senhor, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero te servir, eu quero servir melhor, eu quero ser bom para ti, eu quero... Você está entendendo? Quando você se disponibiliza, irmão, aí Deus começa a botar as situações para você servir. Não digo só na igreja, eu não estou falando só de você ir cantar, só de você ir pregar, só de você ir cuidar de criança, só de você ser líder de alguma coisa. Não, irmãos... Às vezes você diz, Senhor, me usa, em nome de Jesus, eu quero te servir. Aí vai, chega uma pessoa, te liga e diz assim, estou com uma pessoa aqui precisando de um remédio, vamos fazer uma cotinha? Você, não posso não. Não vou não hoje. Hoje eu não posso ir ajudar não. Você está entendendo? Aí você ora. Aí Deus manda situações e você não pode ajudar. Como é que você está disponível dessa forma? Quando você se disponibiliza, irmão, Deus manda exatamente com o que você pode fazer. Deus sabe que você não tem dinheiro para dar R$ 200 a alguém. Deus manda uma pessoa precisando de você, sabe para quê? Para você ir lá lavar uma louça da pessoa que está doente. Você serviu a pessoa, você ajudou dessa maneira. Era a maneira que você podia fazer. Deus envia para você pessoas precisando exatamente do que você pode dar. Certo? Deus não vai mandar uma pessoa... Sabe que você não tem dinheiro, aí vai mandar uma pessoa precisando de R$ 1.000? Não é assim que funciona. Deus, irmãos, Ele sabe as coisas que Ele faz, Ele está sob o controle de tudo. Aí você pede a Deus, Senhor, eu quero te servir, quero te ajudar, quero isso, quero aquilo. Aí quando chega as situações, você não pode. Diz, não vou não. Isso aí, essa pessoa não me interessa não. Tá entendendo? Às vezes também, a gente olha muito, irmão, quando é a lei do retorno, né? A gente espera o quê? Vou ajudar uma pessoa que lá na frente ela tem condições de me dar também, né? Me agrada, você vai ficar me devendo favor. Irmão, olha, Deus não... Se você acha que uma pessoa... você vai servir uma pessoa para a pessoa ficar lhe devendo um favor, para lá na frente você passar na cara, nem se preocupe que essa ajuda que a pessoa está precisando não foi Deus que enviou para você. Não foi. Deus conhece nosso coração. Irmão, Deus sabe tudo do nosso coração. Conhece até onde vai nossa vaidade, até onde vai nossa humildade. Ele sabe o que é autopromoção, ele sabe tudo, irmão. Certo? Então, tem coisas que a gente também faz, a gente tem que entender que aqui habita uma carne, né? Habita um homem, habita aqui uma carne. Então, a gente tem que compreender também, a gente tem que ser vigilante para reconhecer quando aquilo ali é obra da carne. E a gente dizer, opa, isso aqui não é da vontade de Deus. Certo? Então, se for para fazer com autopromoção, para estar sendo elogiado, para estar sendo reconhecido, irmão, nem faça. Faça não, diga não. Sabe por quê? Porque o trono é só de um. O trono é só de Deus e Ele não vai dar o trono dele a ninguém não, viu? Vamos baixando a cristazinha, vamos voltando para a nossa posição de humildade de servo. Porque o próprio Cristo diz, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. Certo? O próprio Cristo disse isso. Então, se Jesus disse isso, irmão, eu estou aqui então para quê, irmão? Estou aqui para ser servido, para ser reconhecido, nada disso. Né? Vamos baixando nossa cristazinha, né?
vamos ficando humildes, vamos voltando, botando os pés no chão, certo? Reconhecendo que aqui a gente não é nada, nem ninguém é pó, certo? E aqui a gente só está para depender do Senhor. Outro ponto que eu quero falar com vocês é a respeito da dependência de Deus. Irmão, reconhecimento da dependência de Deus é uma característica de humildade, certo? Às vezes a gente, irmão, confia muito em nós mesmos, né? Confia muito na nossa inteligência, confia muito no nosso dinheiro, confia muito na nossa influência. Irmãos, quantas pessoas confiaram no dinheiro, investiram muito dinheiro esse ano e estão aí quebrados, né? Perderam alguma coisa porque confiaram no dinheiro, né? Aí vem uma pandemia como essa, fecha o comércio inteiro, ninguém vende mais nada, fechou, quebrou, o investimento da pessoa foi embora. Quantas pessoas alugaram um prédio, colocaram uma empresa e estão agora 2 meses fechados sem poder nem pagar o aluguel. Irmãos, a gente tem que entender que dependência de Deus é também uma característica de humildade. A gente tem que reconhecer a Deus como provedor da nossa vida. Ele provê o nosso alimento, Ele provê a nossa saúde, Ele provê o ar que a gente respira. Deus provê todas as coisas, irmãos. Então a gente tem que ter esse entendimento de que nós temos que depender do nosso Deus e que sem dependência do nosso Deus, irmão, a gente não tem como exercer essa humildade, certo? Exercer a humildade bíblica, a humildade que vem do Espírito Santo, tá certo? A gente tem que depender do nosso Deus, reconhecer que nós não temos sabedoria vinda de nós mesmos, nós não temos poder nenhum, influência nenhuma vinda de nós mesmos, certo? Certa vez eu vi pastor Pedro citar um exemplo que eu achei muito bacana. Ele disse assim: irmãos, às vezes eu chego num lugar e eu sou respeitado. Ele disse assim, chegou um pastor, ele disse, eu sou respeitado. Aí o pastor disse assim, ó, irmãos, eu sei que eu não sou respeitado, não é por causa de mim, não é por causa de Pedro, mas é por causa da cruz de Cristo que eu levo. Ele leva ali um testemunho de Cristo. Então, quem é respeitado, na verdade, quando ele chega num lugar, é Cristo. Tá entendendo? E através dele. Ele disse isso. Eu achei muito bacana isso que o pastor falou e eu guardei essa palavra para mim. Certo? Que a gente tem que entender, quando você chega num lugar e que você é respeitado, que você é reconhecido, chegou fulano de tal, senta aqui, né? Respeitam a sua presença, respeitam às vezes a sua opinião, mas na verdade não é a pessoa carnal ali que está tendo esse reconhecimento, que está tendo esse respeito, é a pessoa de Cristo que habita em você. Então, dê a Cristo toda a honra e toda a glória. É dele, ele não vai dividir. Isso não é nosso, não nos pertence, irmão. A nós pertence apenas a vontade de servir ao nosso Deus. E a glória é do Senhor. A glória e a honra é do Senhor. Irmão, nós não somos nada nem ninguém. Irmãos, você já parou para pensar que você só tem agora 2 minutos de vida? Aí quando você respira, esse tempo é zerado. Certo? Cada vez que você respira, você ganha mais 2 minutos de vida. Você respira, o tempo zero, mais 2 minutos. Aí você respira, o tempo zero. Irmãos, cada vez que a gente respira, é providência de Deus, é permissão de Deus. Então, nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Então, sem Deus, eu não posso nem respirar, irmãos. Tá entendendo? Então, nós temos que entender isso. Nada de crer no dinheiro, nada de crer na nossa influência, nada de crer, irmãos, na nossa inteligência científica. Em nada disso, nós temos que crer na nossa dependência do Senhor. Nós cremos que nós dependemos do nosso Deus. E através dessa dependência, o Senhor provê todas as nossas necessidades. E nós devolvemos toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmãos, buscar essa humildade bíblica através do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo, irmão. Nos encher, transbordar do Espírito Santo. Para que a gente possa experimentar essa humildade maravilhosa que agrada ao Senhor. Amém? Para encerrar esse momento, eu quero ler mais uma vez o texto a partir do 5, que diz assim, ó. Lá em Filipenses 2:5, irmão, mesmo texto, só para a gente fechar, certo? Só para o irmão guardar aí com carinho. Marca esse texto aí na sua Bíblia e coloca assim, acerca da humildade. Eu faço assim, eu sublinho lá,
o que eu quero, aí coloco o que é que ele trata. Eu digo humildade, aqui é sobre fé, aqui é sobre perdão. Eu vou colocando, na hora que eu releio aquilo ali, aí eu me lembro daquele assunto que foi falado na igreja, né, pelo pastor, por quem pregou. Irmão, sublinha aí, coloca assim, sobre humildade, ó. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e glória a Deus, irmãos. Então vamos, irmãos, orar. Agradeço a companhia de cada um dos irmãos, agradeço as mensagens de carinho. Daqui a pouco eu entro pelo meu Facebook, porque aqui eu estou pelo Facebook de Kaline para poder acessar a página da igreja. Mas daqui a pouco eu entro no meu e curto aí e respondo as mensagens que os irmãos enviaram para mim, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Amanhã, nesse mesmo horário, 7h30, tem a Escola Bíblica Discipuladora, né, que vai ser ministrada aí pelo pastor Pedro. E logo depois tem também uma participação de algum profissional, que eu não estou sabendo ainda qual é o profissional, que vai estar no grupo da igreja, tirando dúvidas, conversando. A gente já teve lá advogado, psicólogo, já tivemos nutricionista, né? Então, se quiser participar, não está no grupo ainda, manda uma mensagem aí para alguém que a gente vai incluir no grupo para você participar, tá certo? Desse bate-papo. E todos os dias, às 7h30 da noite, tem algum irmão aqui também fazendo o culto de adoração ao Senhor. Então, que Deus lhe abençoe, irmão. Que Deus abençoe sua casa, seu lar. Cubra sua vida de livramento e que nada te deixe faltar. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, queremos te adorar, Senhor Deus, e te agradecer por esse momento, agradecer pela oportunidade de te servir, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. E sabemos, ó Pai, que a tua graça salvadora em Cristo Jesus nos alcançou, Pai. E nós queremos, ó Deus, honrar, Senhor Deus, essa graça. Queremos honrar esse amor. Queremos, ó Deus, honrar tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo que nós não mereçamos, Pai. Te louvamos, te adoramos, Senhor Deus. Queremos te pedir que o Senhor fique conosco, ó Deus, nos abençoando durante toda essa semana, Pai. Livrando nossa casa do homem mau, Senhor Deus. Blindando nossas portas, Senhor Deus, nossas famílias. Proteja, Senhor Deus, nossos familiares, Senhor Deus, onde quer que estejam. Nossos filhos, Senhor Deus, aqueles que estão distantes, Pai amado. Que o Senhor cuide, guarde e proteja, Senhor Deus. E que, ó Deus, acima de todas as coisas, a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Ser conosco em todos os nossos momentos, Senhor Deus. Nos ajuda a vigiar, Senhor Deus, a nos manter vigilantes, Pai amado. E que, ó Deus, em nenhum momento nós venhamos, Senhor Deus, a nos desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, mas prosseguir, Senhor Deus, firmemente para o alvo que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus te oramos, te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Amém e amém. Tudo de bom para vocês, irmãos, e até a próxima semana.